limitação de fim de semana é uma das formas de cumprimento de pena restritiva de direitos, é imposta pelo juiz da condenação e executada aqui na Vara de Penas Alternativas de Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é um programa de difícil execução, porque ele requer um local específico e, além disso, né, um know-how e uma forma de trabalhar diferente, porque é uma pena prevista para aquelas pessoas que, em tese, não conseguem cumprir a prestação de serviços à comunidade durante a semana, ou em função do trabalho, ou em função do estudo, em função das suas atividades. E é executada de que forma? O sujeito fica recolhido durante 5 horas no sábado e durante 5 horas no domingo, né, com técnicos, especialmente assistentes sociais e psicólogos da SUSEP, desenvolvendo os trabalhos com essa população que cumpre a limitação de final de semana, que a gente chama de limitandos. Dentro das atividades que eles desenvolvem, há a arte-terapia, o arte-inclusão, né, que é desenvolvido tanto no IPF e também no programa de limitação de fim de semana. São 2 vezes por mês que o artista plástico Aloysio Pedersen utiliza para trabalhar com eles, né, não apenas do ponto de vista artístico, mas principalmente é uma arte-terapia, no sentido de fazer aflorar naqueles limitandos de final de semana quais são seus problemas com família, no cumprimento da pena, com as atividades que eles têm no dia a dia, né? E procurando superar essas dificuldades e fazer com que a reinserção deles se dê de maneira mais adequada. Trabalha diretamente com a necessidade do grupo que eu estou, né? No caso aqui do projeto de limitação de fim de semana, a Guernica, por exemplo, que é para trabalhar a violência, né? Tanto como é que a nossa violência interna chega na violência de guerras, né? Como essa que foi essa guerra civil espanhola terrível, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, houve uma ação do Ministério Público contra o estado do Rio Grande do Sul, há cerca de 4 ou 5 anos atrás, né? Obrigando o estado a criar esse programa de limitação de fim de semana. Nos autos do processo que correu na Vara da Fazenda Pública, o Estado e o Ministério Público chegaram a um acordo porque, efetivamente, a SUSEP implantou o programa de limitação de fim de semana e está funcionando já há 3 anos em Porto Alegre com bons resultados. A gente tem percebido uma grande mudança, né, nos limitandos, né, nas pessoas que cumprem aqui a limitação de final de semana. No que tange assim, ao comportamento, ao estímulo para as atividades, né, ao posicionamento, como eles se posicionam frente aos assuntos, né, em todos os sentidos. É uma melhora muito grande assim, na comunicação. É que a limitação de final de semana é uma pena restritiva de direito, né? E eles têm que cumprir ela aos sábados e domingos, das 8 à 1 da tarde. Né? E o juiz dá um tempo. Ele tem que cumprir 1 ano de limitação de final de semana. Nesse tempo, eles vêm para cá nesse período e a equipe da limitação, que nem a gente chama, trabalha uma série de projetos. Dentre eles, o projeto Arte e Inclusão. A gente está trabalhando com eles, com grupos, né? Grupos temáticos, grupos informativos. A gente vai trabalhar com teatro, com música, com yoga, né? Uma série de atividades para poder enriquecer esse cumprimento de pena. Para eles é algo absolutamente importante. Por quê? Porque eles se sentem valorizados, né? É um momento em que as famílias vêm ao patronato para ver o que eles estão fazendo aos finais de semana. Não é brincadeira, eles não estão lá à toa, eles não estão lá matando tempo, pelo contrário, estão participando de oficinas de arte-terapia, de conscientização. Se trabalha também a questão da violência contra a mulher, porque alguns deles são condenados a isso, né? Se trabalha a questão dos delitos de trânsito, a questão da sensibilização para a atenção com família e como viver em comunidade, porque é um momento ideal em que nós, Estado, temos que aproveitar e retrabalhar esse indivíduo para que ele volte melhor e não volte a delinquir, que esse é o grande objetivo das penas restritivas de direito.